Este mês é dedicado a uma reflexão sobre as hepatites virais e é considerado o Julho Amarelo. Para se ter uma ideia, a hepatite tipo C, ela é responsável, ela atinge cerca de 700 mil pessoas no Brasil e muitas dessas pessoas nem sabem que estão acometidas pela doença. Para falar sobre hepatites virais e outras doenças relacionadas ao fígado, nós recebemos hoje no Opinião Pernambuco o Dr. Edmundo Lopes. Ele é doutor em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo, professor da UFPE e atua na área de medicina nos temas relacionados a hepatite C e B, extossomose e cirrose hepática. Recebemos também Andréa Doria. Ela é doutora em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, é professora da UFPE e hepatologista do Hospital Real Português. Seja bem-vindo, doutor Edmundo, seja bem-vinda, doutora Andréa, e vamos trazer esse tema aqui, tomando como gancho exatamente essa vinculação com o mês de julho, né, que é o Julho Amarelo. Então, doutora Andréa, qual a importância de se trazer essa reflexão exatamente neste mês de julho? O mês de julho, ele tem essa cor amarela para nos lembrar de um sintoma bastante comum nas hepatites, que é a pele e os olhos amarelados, né? Então, ele nos lembra, né, que nós devemos refletir sobre o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das hepatites virais, que tem grande importância epidemiológica no nosso país. Doutor Edmundo, a gente sabe que são muitos óbitos associados a essas viroses, né? A essas doenças que acabam afetando o fígado. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses números? Boa tarde. A gente vem fazendo essa alusão às hepatites virais todo mês de julho, como vocês falaram, Julho Amarelo, já há alguns anos, não só a gente aqui no Hospital das Clínicas, mas em outros locais também. E no Brasil inteiro, eu acho que no mundo inteiro se faz isso. E com todas essas medidas sugeridas, estimuladas pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, a gente está conseguindo fazer com que essas doenças, sobretudo a hepatite B e a hepatite C, venham caindo no mundo inteiro a cada ano, a cada década. Felizmente, aqui no Brasil também, e o Brasil assinou um acordo da OMS para tentar eliminar as hepatites até o ano de 2030. A gente tem 5 anos ainda pela frente para tentar ver se consegue eliminar de uma vez essas viroses do meio da gente. Essa é uma informação muito importante e muito saudável nesse momento, né, em que a gente tem esses números tão alarmantes. Doutora Andréa, eu gostaria de complementar, sim, é isso? Sim. A gente tem, né, conforme o doutor Edmundo falou, os dados, né, da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde do Brasil. Então, no último boletim epidemiológico do Ministério, a gente tem quase 760 mil casos de hepatites virais notificados, né, Edmundo? E cerca de 89 mil mortes por ano em decorrência dessas hepatites virais. Então, realmente é um assunto relevante e a gente fica feliz que vocês estejam trazendo isso para a população. A mais comum é a tipo C, não é isso, doutor Edmundo? Não, assim, a mais frequente é a hepatite A e a hepatite E, que são transmitidas entericamente por via fecal-oral. Só que essas hepatites não têm muita importância do ponto de vista assim, epidemiológico, porque elas não cronificam, elas fazem o quadro agudo, que tem uma percentagem pequena que pode evoluir para a hepatite, que a gente chamava antigamente hepatite fulminante, que o risco de óbito é muito alto. Hoje em dia a gente procura evitar esse termo de fulminante e chama de insuficiência hepática aguda grave, e que muitas vezes só vai resolver com transplante de fígado de urgência. Essas hepatites fazem esse quadro agudo, mas elas não cronificam. O próprio organismo consegue destruir o vírus e a pessoa fica boa e acabou-se. As hepatites B e C, essas sim, elas, em algumas pessoas, uma percentagem menor, elas podem cronificar, podem evoluir para hepatite crônica, cirrose e até carcinoma do fígado. Então, essas, assim, do ponto de vista epidemiológico, essas têm maior importância por conta disso. E a ideia da gente é erradicar essas hepatites para que o foco, as pessoas que têm um quadro crônico não estejam transmitindo, não sejam uma fonte de infecção. Então, a ideia é essa, mas se for ver percentualmente e tal, a hepatite A e a hepatite E, que são transmitidas
por via fecal oral, essas são mais comuns do que a hepatite B e a hepatite C. Em termos de mortalidade, doutora Andréia, se a gente for considerar aí que são várias, tem A, B, C, D, E, né? Ainda tem mais, não sei se ainda G. tem mais. A G. Tem a G ainda, né? Como que ficam, né? Como que a gente situaria essas diferentes hepatites em termos de letalidade e em termos de grau, grau de doença mesmo, né? Como o doutor Edmundo colocou aqui, né? Já tem duas aí que foram mais graves. Eu gostaria que a senhora fizesse um apanhado em relação a essas outras também. Então, de acordo com os dados, né, tanto a hepatite A quanto a hepatite E têm uma taxa de mortalidade bem baixa, tá? Porque elas cursam com uma normalização do quadro agudo e o paciente normalmente sai do quadro sem nenhum problema. Ela pode ser mais grave em pacientes quando adquiridos na idade adulta ou se gestantes. Elas podem evoluir com esse quadro mais grave que ele citou, de insuficiência hepática aguda, mas a mortalidade, de uma maneira geral, é baixa. Já as hepatites B e C, elas têm uma mortalidade mais elevada porque o diagnóstico, muitas vezes, é um diagnóstico já na fase avançada da doença, com as complicações da cirrose. Então, o paciente pode falecer de uma complicação da cirrose ou do câncer primário do fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Então, a mortalidade é mais importante. O vírus da hepatite D, ele está atrelado ao vírus da hepatite B. Então, a mortalidade do vírus da hepatite D se associa à mortalidade do vírus da hepatite B. Então, de uma maneira geral, eu diria que os vírus da hepatite B e C são os mais importantes em termos de mortalidade. Doutor Edmundo, como que esses vírus, eles circulam aqui no Brasil, aqui no Nordeste? Tem prevalência por região? Né? Como é que eles chegam? Eles são migratórios? Pergunta espetacular. O vírus da hepatite A e o vírus da hepatite E, eles são transmitidos, sobretudo, como eu falei, por via fecal oral. Então, a hepatite A é uma hepatite principalmente da criança, do adolescente, que toma refrigerante na garrafa do outro, ou compartilha um copo, compartilha um canudo, não tem uma certa higiene e tal, e o vírus é eliminado por via fecal e aquela mão que contaminou com fezes termina voltando para alguém que deglutiu o vírus, ou através de ostra crua, porque a ostra é um filtro, e às vezes a ostra filtra a água no mar ou do rio, de algum lugar, com o vírus, ela retém o vírus, a pessoa vai comer ostra crua e se contamina. O limão não resolve, né? Tem gente que diz que quando coloca o limão, ela fica pronta para... Ou pimenta, né? Não, aparentemente Isso não. É um mito, né? É um mito. Essa é a transmissão fecal oral, e tem a hepatite E, que também pode ser por transmissão fecal oral, como a hepatite A, igual, e pode ser também através de carne de porco, sobretudo aqui no Brasil, que é o genotipo 3 do vírus E. O vírus E tem alguns genotipos diferentes, o 1 e o 2 de transmissão igual ao A, por via fecal oral, que aqui no Brasil não tem. A gente aqui tem o 3 e o 4. E o 3 e o 4 são considerados zoonoses. A gente pega, sobretudo, com carne de porco, mal cozida, linguiça de porco, essas coisas que, quer queira, quer não, tem o porco como o hospedeiro intermediário. Em alguns países na África, no norte da África, tem um camelo, em outros lugares tem javali, tem outros bichos, outros mamíferos, que transmitem esse vírus através de comidas mal cozidas ou mal lavadas e tal. Aqui é sobretudo zoonose. E no Brasil, o vírus E tem alta prevalência, sobretudo nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sobretudo nesses lugares que tem esses grandes frigoríficos que exportam, eu não vou falar o nome aqui, mas os mais conhecidos que a gente vê em supermercado, e que nessas regiões tem muito abate de porco, muita criação de porco e muita contaminação com o próprio lidar com o porco, com a carne, com o abatedouro, essa coisa toda. Sangue, linguiça de porco, essa coisa toda. Então, esses daí são, o A e o E são de transmissão fecal oral. O B e o C, o vírus B é um vírus de transmissão, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Sobretudo, hoje em dia, por via sexual. Então, alertar sempre o pessoal jovem para fazer sexo seguro, sexo com preservativo, para evitar a contaminação. E também vacinar.
O C é de transmissão parenteral. Aí é mais uso por via, droga por via venosa, tatuagem com agulha que não seja descartável, com tinta da tatuagem que não seja descartável. Pode ser por via sexual? Pode, mas é bem mais raro do que a hepatite B. A hepatite C é uma transmissão parenteral, é de alguma coisa entrando no sangue. Doutor Edmundo, são tantas informações, eu quis parar o senhor várias vezes, mas aí para não atropelar o fluxo dessa resposta maravilhosa, né, eu deixei fluindo. E aí, doutor André, eu não sei se você vai pegar a pergunta que eu vou trazer agora ou se o doutor Edmundo vai querer puxar para ele. Né? Quando ele citou essa coisa da carne de porco, ele disse principalmente aqui no Brasil. Por que principalmente aqui no Brasil? A gente sabe que tem dois tipos de carne de porco que acaba sendo consumida. Uma é do porco que é criado na lama, né? Aquele porco caseiro mesmo, brejeiro. E tem a carne industrializada. E depois o senhor tocou também nessa questão dos embutidos, né? De linguiças e tal. Então, assim, a população, eu penso que ela acredita que a Anvisa faz a fiscalização adequada e que elas estão consumindo um produto seguro. Ou seja, não é verdade isso? Quer que eu fale? É melhor. Mas antes de devolver para ele essa pergunta, eu queria só complementar, né, a pergunta anterior, que foi respondida pelo doutor Edmundo, em relação especificamente à nossa região Nordeste. Então, quando a gente pega a região Nordeste e avalia qual é o vírus mais frequentemente notificado, e você coloca na balança os vírus A, B, C, D e E, o vírus A é o mais frequente. Então, isso reflete um pouco, né, Edmundo, as condições sanitárias da região Nordeste que ainda precisam melhorar, porque o vírus mais frequente ainda é o vírus da hepatite A. Agora eu vou devolver sobre a carne de porco para ele. Isso é uma coisa bem interessante, como eu falei, a hepatite E, aqui no Brasil, como tem o genotipo 3 e o 4, sobretudo o 3, ele é de transmissão, ele passa a ser chamado uma zoonose, que é uma infecção que acomete o animal e depois passa para o ser humano. Então, aqui no Brasil, sobretudo no Paraná e Santa Catarina, onde tem a sede desses grandes frigoríficos que a gente consome, essas carnes de porco, linguiça, salsicha, tudo que vier do porco, lá é maior. E aí você vai dizer, mas na tal empresa eles têm um controle da Anvisa e tal. Tudo bem, tem, eu sei disso que tem. Mas muitas vezes aqui, eu não sei exatamente lá nesses frigoríficos, mas aqui em Pernambuco tem frigorífico dessas filiais dessas empresas grandes, que muitas vezes eles compram o porco, eles não criam, eles criam do criador, como você falou, de uma pocilga qualquer que não tem muito controle de Anvisa, de coisa nenhuma. Então eles compram e termina contaminando, quer queira, quer não, ou um porco se é abatido junto com o outro, ele contamina o outro, então contamina todo mundo. Então esse controle no Brasil, infelizmente, ainda não é tão eficaz. Tanto que a prevalência nesse estado, eu volto a insistir isso, Paraná e Santa Catarina é bem mais alta do que aqui em Pernambuco, do que até no Amazonas, em outro estado qualquer. Lá é muito alto por conta disso, porque o consumo de carne lá de porco é maior por conta de toda uma cultura europeia, alemã, italiana e tal. E aqui a gente come menos, essa carne de porco hoje em dia também é um pouco mais cara do que outras carnes, aqui é mais relacionada a caprino, a ovino, o costume é maior com esse tipo de alimento. Então, é mais ou menos isso. Doutora Andréia, a gente costuma dizer e ouvir também falar que muitas doenças elas estão associadas aos hábitos das pessoas, né? Hábitos saudáveis, consumos saudáveis, eles garantem mais imunização, né? Você estaria mais protegido contra algumas enfermidades. No caso das hepatites, o que essa alimentação saudável, o que um hábito de vida saudável ele pode ter de relação com esses tipos de doenças que são decorrentes, por exemplo, das hepatites virais? As hepatites virais. Olha, é muito importante, né, que a gente lembre que no caso das hepatites transmitidas por via fecal-oral, é importantíssimo hábitos simples, né, como o hábito de lavar as mãos antes de se alimentar ou manusear qualquer tipo de alimento. Então, além das condições sanitárias que são
é óbvio, né, é super importante que a gente tenha condições sanitárias ideais para todas as pessoas, também os hábitos pessoais, como esse que eu disse de lavar as mãos, eles são muito importantes. Uma outra coisa interessante em relação ao vírus da hepatite B e C é a mulher que vai fazer as unhas, levar o seu material, porque o material que a gente utiliza para fazer as unhas, o alicate, ele pode transmitir esses vírus da hepatite B e C. Então, a pessoa que vai fazer as unhas levar o seu material. Garantir para todas as pessoas que todos os materiais que possam entrar em contato com o sangue, como material odontológico, seja perfeitamente esterilizado. Então, isso é uma coisa super importante também. Não compartilhar materiais de uso pessoal, né? Por exemplo, sua escova de dente, a sua lâmina de barbear ou de fazer a perna, é só sua, não pode ser compartilhada. A agulha também não deve ser compartilhada, né? Então, todos esses hábitos, eles são importantes. Em relação especificamente à alimentação, quando a gente fala de hepatites virais, é óbvio que uma pessoa bem alimentada, ela vai estar com a saúde mais em dia. Então, por exemplo, se você não é obeso, se você não faz um consumo excessivo de álcool, provavelmente você não vai ter gordura no fígado. E a gordura no fígado, ela pode piorar uma hepatite viral, porque aí as coisas vão se associar, vão se juntar. São duas agressões no fígado. Então, fazer exercício, se alimentar bem, não consumir de forma excessiva álcool, também ajuda a proteger o seu fígado nas hepatites virais. Porque aí você evita duas doenças no fígado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a esteatose, né? Esteatose hepática, que é exatamente esse fígado gordo, essa gordura no fígado. Mas eu queria ainda permanecer um pouquinho com você, ou a senhora, não sei como que eu devo chamar. Você. Tá certo. Então você, né, Andréia? As pessoas dizem, olha, quando você compra um produto numa feira, por exemplo, né, é preciso você lavar. E as pessoas têm muita dúvida em relação a essa higienização desses produtos. Sim, né? sim. E pelo que a gente está vendo aqui, isso pode ser uma grande fonte de contaminação. Muito né? importante. Então, hoje as pessoas dizem, não, bote no vinagre. Outras dizem, bote na água sanitária, né, passe 10 minutos. No hipoclorito. Bote no hipoclorito e tal. Isso garante realmente as pessoas não serem contaminadas? Existe uma fórmula? Existe uma recomendação, sim, recomendação? E ela é muito eficaz, né? Então, todos os alimentos que vão ser consumidos crus, por exemplo, o alface, a maçã, folhas, né? Então, essas coisas, elas devem ser lavadas primeiro na água corrente para tirar aquela sujidade mais grosseira, terra, por exemplo. Depois devem ser colocadas numa bacia com água com hipoclorito de sódio, tá? Na proporção de uma colherzinha de chá para cada litro de água, tá bom? E ali deve permanecer por cerca de 15 minutos. Depois, uma coisa que as pessoas fazem com muita frequência é passar na água de novo. Não pode fazer isso, porque quando você passa na água de novo, aquilo que você esterilizou pode estar sendo contaminado de novo. E aí não existe o risco das folhas ficarem com gosto da água sanitária se você colocar na proporção correta. Então, você só vai escorrer a água e guardar aquele alimento para ser consumido. Não deve passar na água de novo. Qualquer água sanitária? Qualquer água sanitária. É hipoclorito de sódio. Ok. Então, doutor Edmundo, o que é exatamente o fígado gordo, né, que cientificamente se chama de esteatose hepática? Esse nome feio que muita gente tem. Se fala que em torno de 20 a 30% da população no Brasil tem esteatose ou fígado ou doença hepática gordurosa, que seria o termo mais adequado. É uma doença que vem surgindo nos últimos anos, nos últimos, 20, 30 anos, que está cada vez aumentando, porque está aumentando a proporção de sobrepeso e obesidade na população geral. Hoje em dia se diz que nos Estados Unidos 60% da população norte-americana tem um IMC acima de 25, que seria considerado o limite do eutrófico. Acima de 25 seria o sobrepeso, até 30, a partir de 30, a obesidade grau 1, grau 2, grau 3, à medida que vai aumentando esse índice massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. É um índicezinho fácil de calcular e tal, que a gente usa muito isso na prática. É uma doença que vem aumentando, eu considero hoje em dia uma pandemia. É uma pandemia o que chega, a maior quantidade de pacientes que chegam
tanto no Hospital das Clínicas, como no IMIP, como no serviço privado, é doença hepática gordurosa. É muita gente com isso, porque é uma senhora que vai fazer um check-up na ginecologista, fazer lá o check-up dela anual, aí o ginecologista pede um ultrassom de pelvis, o colega sobe o aparelho, o transdutor, e vê que tem um fígado gorduroso. Ou um cidadão que vai para um check-up, porque a empresa dele faz um check-up anual, e ele vai para o cardiologista pede os exames, e aí vem uma transaminase, uma gama-GT, um exame de fígado alterado. Isso é muito, muito comum. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, essas pessoas são assintomáticas, não sentem nada. E pior, que tem médico que acha que isso não tem muita importância. Não, vai procurar um médico, uma pessoa que não está bem esclarecida, que não está bem atualizada, infelizmente, diz, não, isso aí todo mundo tem. E deixa para lá e deixa por isso mesmo. Se for leve, tende a se agravar? Tende, se a pessoa não tomar os cuidados necessários ou não reduzir o problema que está havendo, ou sobrepeso, ou não emagrecer, ou se tem um colesterol aumentado, ou se tem hipertensão, ou se tem diabetes, não controlar essa doença de base, isso aí vai tender a piorar com a idade, vai ficar cada vez mais sedentário, a gordura vai acumular e vai terminar por uma esteatohepatite e uma cirrose. O doutor Edmundo me fez lembrar que é muito comum a gente receber no consultório pessoas que dizem assim, eu já tinha feito um ultrassom, tinha dado gordura no fígado, mas o médico me disse que era só uma gordurinha no fígado e que muita gente tem essa gordurinha no fígado. A gente não pode, né, encarar essa doença como uma coisa sem importância, porque ela também pode levar a cirrose, ela também pode levar a câncer de fígado. Ela é atualmente, né, uma das principais causas de transplante de fígado no mundo. Então, se a gente pensar, como o doutor Edmundo falou, 3 em cada 10 pessoas têm gordura no fígado no mundo, né? Determinadas populações, como diabéticos, a gente tem que um paciente a cada 7 vão ter, ou 7 pacientes a cada 10 vão ter esteatose. E se você pegar a população obesa, 8 pacientes em cada 10 pacientes terão esteatose, terão gordura no fígado. Então, isso tem uma relevância muito grande e a gente precisa prestar atenção nisso. Uma outra doença também que é muito associada ao fígado é a cirrose, né? A cirrose hepática. E aí vem para algumas pessoas, não, eu não bebo, então eu não corro o risco de ter uma cirrose. É assim mesmo? Não, não. Na verdade, a cirrose, ela é o caminho de todas as doenças crônicas do fígado. Seja ela qual for, hepatite viral, hepatite metabólica, medicamentosa, autoimune, todas as doenças, a doença alcoólica. Então, todas as doenças que inflamam o fígado cronicamente caminham para uma entidade chamada cirrose hepática. Então, essa história de que eu não bebo, não vou ter cirrose, não é verdade. Então, a gente precisa lembrar que, por exemplo, a esteatose pode levar a cirrose, a hepatite viral pode levar a cirrose e o álcool também. A cirrose leva ao câncer? A cirrose, geralmente, o ponto final é o câncer de fígado, que é proveniente da cirrose. 90% das pessoas que têm câncer de fígado, 90% tem cirrose por baixo. 5 a 10% das pessoas que têm câncer de fígado não têm cirrose. Pode acontecer de uma pessoa ter câncer sem ter cirrose, mas é muito raro. A grande maioria, 90%, tem uma cirrose por baixo, como uma doença subjacente. Então, o câncer é o estágio, vamos dizer, final. E hoje em dia, como a Andrea falou, no mundo todo, a doença gordurosa é que vem sendo a principal causa de cirrose e de transplante de fígado, sobretudo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente acha que também já é, mas a gente não tem certeza disso. Mas nos Estados Unidos já é, com dados estatísticos e tal. Então a gente tem que cuidar. Por que está aumentando a esteatose? Por que está aumentando a doença hepática gordurosa? Por conta do sedentarismo, cada vez mais controle remoto, ninguém levanta, ninguém faz nada, tudo se deita, chega de noite, pega os controles tudinho para ar-condicionado, para televisão, tudo, e ali mesmo dorme naquele sofá ou na cama e não faz mais exercício, não faz coisa nenhuma. Além disso, a necessidade de comer em pouco tempo, muitas vezes o indivíduo desce do escritório para comer no food truck embaixo lá do escritório, comer um X tudo, um X com
tudo que é dentro, que tem 2.000 calorias ali, de não sei quantos hambúrguer dentro, queijo, ketchup, maionese, com 1 litro de Coca-Cola, e aí aquilo ali é uma quantidade calórica, na hora do almoço, em meia hora, a pessoa come a quantidade de caloria que era para comer durante todo o dia. Doutor André, se a doença, as doenças do fígado, se elas são muito silenciosas, a prevenção, o cuidado, o exame, a procura do médico, né? Quais são esses caminhos para que a gente evite? Essa pergunta é muito importante, porque a gente estava falando de cirrose, e a cirrose pode ser silenciosa também. Então, o paciente ou não sente nada no início, ou ele sente coisas muito inespecíficas, como um cansaço, um mal-estar leve nessa região aqui, superior direita do abdômen. Nada que chame muito a atenção dele, mas ele já está com cirrose. E aí, quando ele vai perceber, ele já teve uma complicação e aí ele procura o médico. Ele vomitou sangue, ele ficou com os olhos amarelados, ele aumentou o volume da barriga, ficou com água na barriga. Essas já são complicações da doença avançada do fígado. Então, é muito importante que a gente se previna, né? Tanto para evitar chegar nesse ponto, quanto para fazer o diagnóstico mais precoce possível e evitar outras complicações, como o câncer de fígado. Como é que a gente faz para se prevenir? Se você tem algum fator de risco para doença hepática, a gente já falou de alguns deles aqui. Por exemplo, você é obeso, você está com sobrepeso, você é diabético, tá? Então, você precisa fazer uma avaliação da saúde do seu fígado. Como é que se faz? Quem é que faz essa avaliação? Pode ser o seu clínico geral, o seu gastroenterologista, o seu cardiologista, o seu hepatologista. A gente faz alguns exames, conversa com o paciente, examina o paciente, faz alguns exames de sangue, que são bem simples, e faz um exame de imagem. O principal e mais fácil é o ultrassom, porque o ultrassom ele é fácil de fazer, ele não é invasivo, né? Ele é muito acessível. Então, com esses exames, né, a história do doente, o exame físico, exames de sangue e um ultrassom, a gente consegue fazer uma avaliação muito ampla da saúde do fígado. Doutor Edmundo, essa fala da doutora André já foi muito válida como conclusão assim, para esse programa. Mas a gente ainda tem 1 minuto e gostaria que o senhor complementasse, né? Então, a palavra está com o senhor, 1 minuto para a gente encerrar o programa. Então, eu queria deixar aqui um recado que a doença do fígado é uma doença bastante frequente, por todos esses motivos que a gente já falou aqui, as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, diabetes, lipidemia, hipertensão, todas essas pessoas, aqueles que bebem, que têm um consumo alcoólico excessivo, eles estão sujeitos a ter uma doença hepática. Então, essas pessoas que têm um médico, um clínico, um cardiologista, um ginecologista, procure pedir para fazer os exames do fígado, os exames de sangue e exame de ultrassom, porque de repente aparece alguma coisa e a melhor medida que tem é pegar a doença no início para prevenir uma evolução desfavorável. Ok, muito obrigado pela participação de vocês, doutor Edmundo Lopes, que é doutor em gastroenterologia pela Universidade Federal de São Paulo e é também professor da UFPE. A doutora Andréa Doria, igualmente professora da Universidade Federal de Pernambuco e doutora em medicina tropical pela UFPE. Bem, a gente agradece a todos e todas que nos acompanharam. O programa Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um outro momento.